Bom, pessoal, mais uma aula, né? Dessa vez vamos continuar com a apresentação dos dados, mas estudando os dados ponderados. Então, os dados ponderados, né, acontecem quando a gente sintetiza as repetições dos meus dados brutos. Então, basicamente, a gente trabalha com a frequência, né, das observações. Então, aqui nessa tabela a gente vai, né, estudar essas frequências, certo? Então, primeira coisa, vamos adotar o mesmo exemplo que a gente estudou, né, na aula passada, de dados brutos. Lembrando que, né, nosso curso de estatística está na playlist, né, com todos os vídeos, e eles seguem uma sequência. Então, os dados foram, né, referente, né, a venda de carros em uma concessionária por semana. Então, eu tinha, né, 0, 10, 15, 30, 20, 15, 0, 5, 10 e 15, né? Então, eu tinha 4, 8, 10. Eu tinha um N igual a 10, ou seja, eu tinha 10 observações. E como é que eu monto aqui, né? Para a gente poder analisar os dados ponderados. Então, o valor observado, eu vou pegar cada valor, né, sem repetir. Ou seja, eu tenho aqui, vou colocar em ordem, né? Eu tenho 0, eu tenho 5, depois o 10, né? 15, 20 e 30. Então, são os meus valores observados, né, desconsiderando as repetições. Então, aqui a primeira frequência, né, que a gente precisa saber identificar é a minha frequência absoluta, né, representada pelo F minúsculo I. Quantas vezes, né, cada valor observado aparece? Então, quantas vezes o 0 aparece? Né? Aparece 2 vezes. O 5 aparece uma vez. O 10 aparece 2 vezes. O 15, 3 vezes. E o 20, né, uma vez. E o 30 também, uma vez. Então, aqui, né, está a minha frequência absoluta para cada valor observado. Lembrando que a soma dessa minha frequência tem que ser igual, né, a 10, porque o meu número, né, de observações foi 10. Então, eu tenho 3, 5, 8, 10. Então, bateu, né? Tá ok aqui a minha frequência absoluta. O próximo conceito, né, frequência relativa. Né? Frequência relativa, eu posso calcular, né, fornecer esse dado de várias maneiras. Então, basicamente, a frequência relativa, eu vou até colocar aqui embaixo, né, a minha frequência relativa vai ser igual à minha frequência absoluta dividido, né, por N. Ou seja, eu vou ter 2 sobre 10, 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, 1 sobre 10 e 1 sobre 10. Então, basicamente, aqui eu já tenho a minha frequência relativa. A gente pode representar também, né, como sendo 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,1 e 0,1. Né? Lembrando que a soma da frequência relativa, né, o somatório, ou seja, o somatório, né, somatório da minha frequência relativa precisa ser igual a 1, né? Ou a 100%. Por quê? Se eu multiplicar por 100 aqui, né, para ter em porcentagem, o que é 0,2 é 20%, 0,1 10%, 0,2 20%, 0,3 30% e 0,1, né, 10% e 10%. Ou seja, a soma aqui dá 1, né? Eu tenho 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1. E a soma do percentual, 100%. Então, né, eu tenho aqui essa regra básica aqui para a frequência relativa, né, que precisa ser igual a 1 ou a 100% se eu estiver utilizando porcentagem, né? Então, sempre partindo, né, do
da base, que é os meus dados brutos. Próxima frequência, pessoal, a frequência acumulada, né? Então, a frequência acumulada, eu sempre vou acumular os valores das linhas anteriores. Então, por exemplo, no caso aqui do 0, eu tenho duas frequências, ou seja, eu vou repetir apenas o 2, né? Quando eu vier para a segunda linha, para o 5, eu tenho uma ocorrência. Então, eu vou ter 1 mais 2, 3. Quando eu passar aqui para o 10, eu tenho duas ocorrências. Então, vai ser 2, né, mais 3, ou seja, 5. Então, tem que ter cuidado para a gente não somar todas as linhas, né? São as linhas, né, a linha anterior, porque a linha anterior já está somando todas as outras linhas, né? Ou seja, 2 mais 3, 5. A próxima, eu tenho a frequência, né, a ocorrência de 3 para 15. Ou seja, eu tenho 3 mais 5, que dá 8. Logo depois eu tenho uma ocorrência, então é 1 mais 8, 9. E depois, né, eu tenho uma ocorrência, 1 mais 9, 10. Né? E claro que esse 10, né, precisa bater com o meu n, né, que é a soma da minha frequência absoluta, e que a gente também pode enxergar aqui, né, dos meus dados brutos. Então, essa é a minha frequência acumulada, né? Sempre acumulando a linha anterior. E a minha frequência acumulada relativa é a mesma ideia, né? A minha frequência... Então, essa frequência acumulada, geralmente a gente representa com a letra maiúscula. Minha frequência relativa, né, acumulada, vai ser igual, né, a minha frequência acumulada dividido por n. Ou seja, eu vou ter 2 sobre 10, 3 sobre 10, 5 sobre 10, 8 sobre 10 e 9 sobre 10, né? E para finalizar, 10 sobre 10. Então, essa aqui é a minha frequência acumulada relativa, né? Tá aqui a fórmula básica. E a gente também pode representar isso, né, como porcentagem. Então, 2 sobre 10, né? Eu também posso botar como decimal, da mesma forma que na frequência relativa aqui. 2 sobre 10, né? 0,2, 3 sobre 10, 0,3, 5 sobre 10, 0,5, 8 sobre 10, 0,8, 9 sobre 10, 0,9 e 10 sobre 10, né? 1. Ou seja, né, eu tenho 20%, 30%, 50%, 80%, 90% e 100%. Basicamente, né, a frequência acumulada serve para dizer, né, que até o valor observado 10, eu tive 50% das minhas, né, observações, das minhas frequências. Né? Até o valor de 15, eu tive 80%, né, das minhas frequências, né, registradas na variável, no meu, né, ambiente de estudo. Então, basicamente é isso, pessoal. Dados ponderados, né, trabalha as frequências. Então, isso aqui a gente precisa ter sempre em mente, né, porque a gente vai utilizar muito, né, nas medidas descritivas. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!